E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa disciplina, Fundamentos da Economia, e nós vamos tratar agora sobre uma das questões-chave da economia, que é a eficiência produtiva. Então, nesse e-book a gente vai dar foco nessa parte de eficiência produtiva. No próximo a gente já fala sobre a questão alocativa, tá bom? Então, vamos seguir aqui no nosso e-book, já no passo a passo, para a gente ver esse assunto por completo, tá? Verificar a fundamentação principal desse nosso tema. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai vir aqui nesse e-book para vocês? Nesse e-book nós vamos apresentar de forma bem objetiva os conceitos básicos da economia, que a gente começou com esses conceitos básicos na aula passada, só que esses conceitos ainda vão seguir a cada novo assunto, tá? Já que a gente fragmentou os assuntos e vai conceituar cada um ponto a ponto, tá? E nós vamos tratar, como eu falei para vocês, da eficiência produtiva. Então, no contexto, nós iremos conceituar a fronteira curva de possibilidade de produção, como vocês veem aí, e os deslocamentos dessa curva, tá? Quando é que uma economia prospera, quando é que uma economia tem a redução nesse efeito produtivo, certo? Então, vamos conceituar também custo de oportunidade e a lei dos rendimentos decrescentes de produção. Então, basicamente, nós vamos ver essas questões conceituais e vamos detalhar um pouco mais para que vocês fiquem com entendimento mais apurado sobre isso. Tá bom? Então, este e-book é um segundo e-book, né, dessa nossa série, dessa nossa disciplina de fundamentos. Então, ainda vão faltar aí mais 3 e-books além desse, já que a gente dividiu nossa disciplina aqui em 5, ok? Então vamos seguindo aqui. Então, pessoal, para dar uma facilitada aqui, como foi que eu estruturei nosso e-book? Eu estruturei a partir de uns questionamentos e a gente vai responder esses questionamentos. A partir dessa resposta a gente consegue ter um contexto aqui dos fundamentos da economia dentro desse tema de eficiência produtiva, tá certo? Então, o primeiro questionamento é o que significa eficiência produtiva. Essa eficiência produtiva está ligada diretamente à questão econômica, diretamente às nações. Então, a gente fala em eficiência produtiva de um país, eficiência produtiva de uma região, tá? Eficiência produtiva do mercado como um todo. Então, significa operar a níveis bem próximos de pleno emprego dos recursos. Então, quando eu tenho todos os recursos que são disponíveis, eu tenho eles empregados, eles estão trabalhando essa produção, estão desenvolvendo produtos, desenvolvendo bens, desenvolvendo serviços, tá? Então, a partir do momento que eu me aproximo desse pleno emprego, desse uso dos recursos, de todos os recursos disponíveis para produzir, aí verifica-se a eficiência produtiva. Então, ela se configura a partir disso, da utilização do pleno emprego, tá? Dadas as tecnologias de produção, os fatores de produção que nós vimos na aula passada, que são recursos naturais, trabalho e capitais disponíveis nessa economia, tá certo? Então, assim, a partir do momento que eu tenho pleno emprego, eu não consigo, tá, produzir determinado produto X. Eu tenho 2 produtos, vamos lá, só para simplificar, eu tenho 2 produtos, numa relação de 2 produtos, se eu tiver o pleno emprego de produção, eu não consigo produzir mais do produto X sem prejudicar a produção do produto Y. Por quê? Porque todos os meus recursos estão alocados. Para eu produzir mais um bem X, eu tenho que diminuir a produção do bem Y. Então, a configuração da eficiência produtiva é essa. E aí vai envolver também a questão do custo de oportunidade. E o custo de oportunidade eu vou detalhar um pouco mais lá na frente, mas é o custo de deixar de produzir um para produzir o outro. Mas a gente vai ver com mais detalhe um pouco aqui na frente. Tá bom? Então vamos lá. Outro questionamento básico aqui, que a gente trazendo a resposta, a gente elucida, né, esclarece muita coisa, é o que é que justifica a busca pela eficiência produtiva. Por que é que um país, uma nação busca a eficiência produtiva? Por que é que uma empresa busca a eficiência produtiva? Quais são os motivos?
dela ir atrás disso, dela buscar, tá? Então vamos lá. No contexto nós temos o seguinte: ó. A razão essencial da busca por eficiência produtiva decorre de que os recursos são escassos, tá? No sentido de que o suprimento de todos eles é finito ou limitado. Esse é o primeiro ponto. Além disso, o conceito econômico de escassez tem a ver com as ilimitadas necessidades sociais. Então, por que é que se justifica a busca pela eficiência produtiva? Na questão da eficiência produtiva, eu tenho meus recursos limitados. Então, eu tenho que buscar uma maior eficiência na utilização desses meus recursos. Então, eu faço essas alocações aí. E a demanda, a solicitação por bens, por serviços, as necessidades sociais, elas são ilimitadas. Então, essa configuração faz com que eu busque, eu como nação, como empresa, tá, como região, eu busque essa eficiência produtiva para sanar as necessidades dos clientes, né, da sociedade, dentro de um limite de recursos disponíveis, tá bom? Um próximo questionamento que foi feito ainda dentro desse tema aqui de eficiência produtiva é o que pressupõe a existência da eficiência produtiva. O que é que pressupõe? O que é que diz que realmente aquele país, aquela nação está trabalhando ali dentro da fronteira, tá? de eficiência produtiva. Então vamos lá, contextualizando também. A busca pela eficiência produtiva, ela pressupõe pelo menos duas condições, que são as seguintes, eu coloquei aqui para vocês. Ó. Quais são elas? É o pleno emprego dos recursos, como a gente falou agora há pouco, tá? E o máximo aproveitamento também desses recursos, certo? Então, esses dois pontos, eles vão pressupor a existência dessa eficiência produtiva. Então, ela vai existir caso esses dois pontos sejam confirmados, tá bom? Pleno emprego, aí a gente vai mais ratificar o que a gente passou agora há pouco, tá? Que é o pleno emprego dos recursos. É a utilização de todos os recursos disponíveis no sentido de que não se observe a indesejável ocorrência de quaisquer formas de subemprego ou desemprego. Então, eu utilizo todos os recursos que são disponíveis, tá? Eu não fico ocioso ali em nenhum momento. Então, essa busca do pleno emprego é isso, do pleno emprego dos recursos. Não existe o subemprego, nem existe o desemprego, ou seja, não existe a ociosidade dos meus recursos, tá bom? Então, esta condição implica na ausência da capacidade ociosa, como eu falei, e usualmente é conceituada como o pleno emprego. Daqui a pouco eu vou mostrar num gráfico essa relação, tá, da fronteira da eficiência produtiva, e a gente vai ver das possibilidades de produção, na verdade, e a gente vai ver, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Máximo aproveitamento, tá? Máximo aproveitamento. Então, a mobilização e combinação dos recursos disponíveis sob padrões ótimos de desempenho e de organização do processo produtivo, no sentido de que não se observe subaproveitamento potencial do máximo disponível. Então, aí eu vou para a questão das combinações, as melhores combinações desses meus recursos, tá? Que vão gerar a minha eficiência produtiva. Então, não basta eu ter os recursos, tá? Eu preciso saber como vou utilizar esses recursos. Então, o que é eficiência? Eficiência é fazer da melhor forma, tá? A um custo menor, né? Se eu pegar o conceito somente da eficiência. E a eficiência produtiva vai estar dentro desse conceito também. Então, não basta eu ter o pleno emprego dos recursos, eu preciso ter uma combinação perfeita, o máximo aproveitamento desses recursos que estão disponíveis. Aí aqui vai se envolver, logicamente, também algumas questões tecnológicas, né? Para o uso dessa combinação de recursos. Bacana? Então, vamos seguindo aqui.
eu tenho um outro questionamento que vai deixar também bem claro para vocês essa questão da eficiência produtiva. O questionamento é o seguinte: em que momento uma economia alcança o limite máximo da eficiência produtiva? Em que momento ela alcança? Ela é alcançada quando, já operando a pleno emprego, não há mais qualquer ociosidade a ser aproveitada. Então aqui a gente está ratificando cada vez mais as informações que estão sendo passadas, certo? Alcançando esse limite, qualquer acréscimo da produção de determinado bem ou serviço implicará na redução da produção de outro, certo? Aí aqui fica mais clara ainda a questão do custo de oportunidade, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente aqui, bom? Opera-se quando ela está operando ali na fronteira da capacidade de produção, ou seja, na curva de possibilidade de produção. Então, vou mostrar essa curva para vocês e vai ficar bem mais claro de quando é que essa economia vai alcançar o limite máximo da sua eficiência produtiva. Bom, então a gente vem para essa questão do CPP ou FPP, que é o quê? O que é o CPP? Vamos lá. No contexto da eficiência produtiva, o que é a curva? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pronto. Então, eu estou falando aqui da curva ou fronteira, certo? Então, essa questão da curva ou fronteira. Curva da possibilidade de produção ou fronteira da possibilidade de produção, tá? Então tem essas duas nomenclaturas aí que vão dizer a mesma coisa. A CPP, a curva, né, ou FPP, faz relação à quantidade máxima de possibilidade de produzir entre produtos, tá? Sejam dois ou mais deles. Qual é a quantidade máxima que eu produzo de X e de Y, certo? E se eu deixar de produzir uma quantidade de X, eu consigo aumentar em quanto a de Y? Então vai estar dentro dessa essa questão dessas relações, vai formar essa fronteira que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu até coloquei aqui uma figura que vai lembrar muito isso, né? Quando você aumenta uma gangorra, né? Quando você sobe de um lado, você baixa do outro. Então vai ter essa relação, e essa relação vai fazer com que a gente consiga montar essa curva da fronteira da eficiência produtiva, tá bom? Então vamos só contextualizar aqui ainda. Assim sendo, leva em consideração o fato de que a capacidade para produzir mais de um bem, quando a capacidade é máxima, a quantidade do outro é naturalmente reduzida. Certo? Só trazendo para a questão textual aí para vocês. Ok? Então, o conceito da fronteira, né? Ela considera a escassez e as restrições que existem em um processo produtivo. Nessa questão da escassez, a gente já está trazendo desde o início aqui, né? Sendo assim, a curva da possibilidade de produção precisa considerar todos os recursos e tecnologias disponíveis, fator necessário para a obtenção de quantidades máximas da economia, tá? Então vem para aquela questão do pleno emprego e da melhor utilização lá dos recursos, máxima utilização dos recursos. A curva da possibilidade de produção, ela ilustra como a escassez impõe um limite à capacidade produtiva de uma sociedade, certo? Então ela vai transmitir isso de uma forma bem clara e a gente vai ver aqui. Que terá de fazer escolhas, né? Essa questão da escassez, a capacidade produtiva da sociedade, que terá de fazer escolhas. Então a sociedade faz a escolha do que produzir. Vocês lembram desse questionamento que a gente fez também na aula passada, né? O que produzir, quando produzir, não é isso? Essa relação da escolha, ela vai configurar o que é esse custo de oportunidade. Certo? Então, entre as alternativas de produção, eu vou dizer, por exemplo, se eu tiver uma produção de milho e soja, eu quero que produza milho, eu quero que produza 70% de milho e 30% da quantidade de soja. E depois eu posso ter outra opção, não, agora eu quero que produza 50% de cada.
Então eu vou fazendo, a sociedade vai fazendo essas escolhas. Através de quê? Através do que ela vai demandar ali em cada período. Certo? Então, devido à escassez de recursos, a produção total de um país tem um limite máximo, uma produção potencial ou um produto de pleno emprego. Custo de oportunidade ela vai ser o quê? Tá? Trazendo para a questão conceitual. Custo de oportunidade é, segundo Pinho e Vasconcelos, ele é o sacrifício de transferir os recursos de uma atividade para outra. Tá? Ou seja, é a renúncia, ele está renunciando a um bem para produzir outro. Certo? Renúncia que resulta da escolha feita dos recursos limitados e o pleno emprego desses recursos disponíveis. Então, eu tenho uma quantidade de recursos disponíveis e eu preciso definir, eu preciso fazer escolhas, que aí a gente chama de trade-off também da sociedade, são as escolhas que a sociedade vai fazendo, os dilemas que essa sociedade tem. Nesse caso específico, eu vou produzir X ou vou produzir Y? Qual a quantidade que eu preciso produzir de X e de Y? Então, eu vou fazendo essas relações e essa é a sociedade quem faz essa escolha. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aí também, com essa questão de dúvida, né? Qual eu escolho X, né? Eu quero produzir mais X e menos Y. E em determinado momento eu vou precisar do inverso. Então, a sociedade vai fazendo escolha a cada período. E eu só tenho a capacidade, eu só tenho recursos disponíveis para produzir certa quantidade. Então, por isso que por isso que eu fico sempre fazendo essas escolhas. Tá certo? Vamos lá, seguindo mais. Então, esses custos de oportunidade proporcionam limitações no processo produtivo, tá? Se levar em consideração as características dos fatores de produção. Quando eu falo em fatores de produção, estou falando de quê? Falando em terra, né? Em capital, tá? Vamos lá, mais. Sendo assim, notamos que as possibilidades de produção existentes em uma economia podem ser destinadas a uma multiplicidade de combinações de diferentes categorias de bens e serviços. São os inúmeros bens e serviços que tem aí, que são demandados pela população, né, pela sociedade. Aí, para exemplificar a curva, tá, do mercado, nós vamos mostrar uma relação entre dois produtos. E essa relação entre dois produtos, vocês podem pensar numa sociedade com os infinitos produtos e serviços que tem aí, que são ofertados, tá, para a população através, inicialmente, da sua demanda, da escolha da sociedade. Certo? Então, para exemplificar, nós temos o seguinte. Vamos utilizar os dados do quadro abaixo, esse quadro aqui, tá? Sabendo que os recursos são escassos, assim temos que sacrificar um bem em benefício do outro, certo? Um bem, eu sacrifico um para beneficiar o outro. Então, quais são as possibilidades de produção? Tá? Eu tenho as possibilidades A, B, C, D, E, F. Dentro dos meus recursos disponíveis, tá? E aqui a gente vai relacionar ao pleno emprego. Então, tem um pleno emprego dos recursos. Dentro dos recursos, aí eu vou colocar recursos humanos, recursos de equipamentos, recursos tecnológicos, tudo, tá? Dentro dessa configuração, se eu precisar de produzir 8.000 unidades do produto Y, eu não consigo produzir nada do produto X, certo? Então a sociedade vai fazer essa escolha, porque os recursos que tem disponíveis só conseguem produzir 8.000 unidades de produto Y e 0 unidades de produto X, certo? Se eu se a sociedade quiser definir que o produto X tem que ser 1.000 unidades produzidas, aí já vai afetar o produto Y, porque os recursos que eu tenho disponível, tá? Para eu produzir 1.000, eu só vou produzir 7.500 de Y. Bacana?
E se a sociedade continuar a demandar, continuar a solicitar o produto X e agora ela solicitar 2.000 unidades, o que é que vai acontecer com o produto Y? Eu vou produzir somente 6.500, tá? Por quê? Porque os meus recursos, os recursos que estão disponíveis só é capaz de fazer essa combinação, tá certo? Aí eu tenho outras. Se eu passar a produzir 3.000 do X, eu só vou conseguir produzir 5.000 de Y. Se eu passar a produzir 4.000, eu produzo 3.000 do Y. E se a sociedade definir, não, tem que ser 5.000 unidades do produto X, aí eu produzo 5.000 unidades e não produzo nada do Y, porque os recursos que são disponíveis não são suficientes para produzir os dois produtos. Ele só tem suficiência para produzir as 5.000 unidades do X, ok? Então essas combinações, a gente está fazendo aqui essa combinação para configurar essa curva, tá? Dentro de apenas dois produtos, mas essas escolhas elas são feitas aí na sociedade, no nosso dia a dia, dentro de inúmeros, infinitos produtos e serviços que são demandados e que são ofertados pela sociedade e que são ofertados pelas empresas, tá certo? As possibilidades de produção expostas acima pressupõem a utilização de todos os recursos disponíveis. Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando aquelas combinações no pleno emprego dos fatores de produção, tá? Destes dados, coletamos a CCP, a curva ou a fronteira que segue. Então, eu tenho aqui as combinações. Bem claro aí, tá? Quando eu produzo 5.000 unidades do produto X, tá? O que é que acontece com o meu produto Y? Tá zerado aqui, né? Tá zerado. Então, se a sociedade escolher produzir 5.000 unidades de X, eu não vou poder produzir nada de Y. Assim também, como se a sociedade escolher 8.000 unidades do produto Y, eu não vou produzir nada do produto X, certo? Aí a gente vem com as demais combinações, tá? Se eu produzir 7.500 unidades do produto Y, eu vou produzir 1.000 unidades do produto X. E tem as demais combinações, né? E essas combinações vão fazendo com que se configure, se forme aqui essa minha curva de possibilidade de produção, certo? Então eu tenho aqui, só fechar aqui mais esse, pronto. Eu tenho aqui a minha curva de possibilidade de produção, que é essa curva azul que você tem aí, tá? Eu vou detalhar ainda mais quando é que eu vou ter ociosidade dos meus recursos. Quando eu tiver ociosidade, eu vou estar nessa região aqui abaixo, né, dentro da linha. Aí eu tenho outra classificação aqui para fora. E a classificação principal que eu quero que vocês tenham já em mente agora, nesse primeiro slide aqui, nessa primeira apresentação, é de que qualquer produção, tá, que esteja em cima, sobre essa linha, tá, ela vai estar dentro da curva de possibilidade de produção ou dentro da fronteira de possibilidade de produção. Então, nesse ponto aí, nessa configuração da linha, eu tenho o pleno emprego dos meus recursos. Como a gente já passou de 20 minutos desse vídeo aqui, desse primeiro vídeo, então vou fazer um segundo vídeo, aí eu vou continuar a detalhar essa questão das curvas de possibilidade de produção, já colocando cada ponto aqui dos 4 níveis principais da curva. Tá bom? Então já esperem já um próximo vídeo e a gente continua essa aula. Bacana? Valeu pessoal e até mais.